1.2.3, retrospectivas. Então, o que é uma retrospectiva, né? A retrospectiva é uma reunião realizada no final de cada interação para discutir o que foi bem sucedido, o que poderia ser melhorado e como incorporar essas melhorias, preservando os êxitos em interações futuras. Provavelmente você já deve ter participado de alguma reunião de retrospectiva. Alguns veem essa reunião como um tipo de lavagem de roupa suja entre a equipe, mas na verdade não é bem isso, né? É um local para você discutir o que deu certo, o que está funcionando na interação entre o time e o que pode ser melhorado, o que não está tão bacana. E a partir dessas coisas que não estão tão legais, né, sair com alguns planos de ação de como incorporar, né, como está descrito aqui, como incorporar essas melhorias para que essas coisas que não estão correndo bem não aconteçam novamente ou parem de afetar tanto o time no decorrer de uma iteração, de uma sprint, por exemplo. Né? Aqui tem algumas perguntinhas que normalmente as pessoas respondem, né, nesse tipo de reunião. Né? O que correu bem? Né? O que você aprendeu? O que não foi tão bem? Né? O que não deu muito certo, né, no sentido da equipe ou do processo? O que poderia ser feito melhor? Tá? Então, a retrospectiva tem esse objetivo. Na retrospectiva, né, se abrange temas como processo, pessoas, organizações, relacionamentos e ferramentas. Então, você pode trazer pontos que você gostou e pontos a melhorar referente a tudo isso. Né? Algum processo que está, de repente, burocrático demais ou está atrapalhando o time. Alguma ferramenta que também está atrapalhando no progresso ou não está funcionando como deveria, enfim, não está correndo bem de algum jeito. Alguma coisa relacionada à comunicação entre as pessoas, enfim, algum tipo de conflito, alguma coisa que não está correndo muito bem, né? Com exemplos, né? E não focado em atacar alguém, mas sim em expor algum tipo de situação do time que ocorreu, né? Normalmente é algo mais geral, algo mais do time em si, não um problema, algum tipo de problema um pouco mais individual de uma pessoa com somente outra, né? Isso aí deve ser resolvido à parte, né? Em algum tipo de feedback, alguma coisa nesse sentido. É mais algo relacionado à colaboração do time, à comunicação do time, à interação que o time está tendo durante a sprint, né? As reuniões de retrospectivas são realizadas regularmente, sendo fundamentais para a auto-organização e melhoria contínua do desenvolvimento e testes. Então, está falando aqui, realizada regularmente. Essa reunião de retrospectiva normalmente é feita no final de uma iteração. Então, vamos supor, você tem uma sprint de 2 semanas, ali nos últimos dias, ou normalmente no último dia da sprint, é que é feita a reunião de retrospectiva. As retrospectivas podem resultar em decisões de melhorias relacionadas com o teste. Então, dentro daquelas ações para que algo melhore, né, durante as próximas iterações, pode vir algo que seja relacionado ao teste. Eu mesmo, durante várias retrospectivas ao longo da minha carreira, saí com algum plano de ação para que eu implementasse e algum processo de teste melhorasse. Eu lembro que já teve uma reunião de retrospectiva onde os desenvolvedores levantaram que não estava tão claro para eles as informações de como os bugs estavam sendo reportados. A gente viu que o padrão de bugs, de descrita de bug que estava sendo utilizado na empresa não estava tão legal, né? E foi levantado isso pelos próprios desenvolvedores numa retrospectiva. A gente já saiu com uma ação para melhorar o modelo, né, de reporte de bugs da empresa. E a gente implementou aquilo, nunca mais isso voltou a ser um problema, né? Então é mais ou menos esse o objetivo, né? Mais ou menos não, esse é o objetivo, né? Sair com alguma ação que vai melhorar aquilo e vai deixar de ser um problema, né? Novos problemas podem surgir, mas não o mesmo, né? Você vai resolvendo as coisas. Então tudo isso, né? Essas melhorias relacionadas ao teste, pode ser, nesse caso foi de modelo de reporte de bug, mas pode ser relacionado à automação, qualquer outro processo dentro do teste, né? E focado na eficiência, produtividade, qualidade do caso de teste e satisfação da equipe. Então,
são diversas formas que podem surgir, algumas ações que podem ser de ação da pessoa que for responsável pelos testes, né? Eles também podem abordar a capacidade de teste dos aplicativos, de história dos usuários, funcionalidades ou interface do sistema, né? O quanto isso é testável, o quanto realmente a gente conseguiu atingir o que a gente gostaria de deixar essa história de usuário testável, o que a gente fez nessa sprint testável. Esse é o tipo de levantamento que pode ser levado numa reunião de retrospectiva. Também relacionado à análise de causa raiz de defeitos, né? Essa análise pode conduzir testes e desenvolvimento de melhorias. Então, muitas vezes, verifica que está tendo muito um tipo específico de defeito parecido, né? Bug parecido. Pode sair de uma reunião de retrospectiva um plano de ação de analisar a causa raiz e tentar atacar a raiz do problema para que aquilo não ocorra novamente. Então, em geral, as equipes devem implementar apenas algumas melhorias em cada interação. Isso permite a melhoria contínua e ritmo sustentado. Então, normalmente, numa retrospectiva, você vai ter ali, vamos supor, 6, 7 itens de melhoria. Só que se a gente for implementar todos os itens de melhoria, a gente não trabalha na sprint, né? Então, deve ser elencado ali 2 ou 3 itens. Normalmente faz aquele esqueminha de voto, né? Vota em 2 o que você gostaria que fosse feito nessa sprint. 2 melhorias que você gostaria que fosse feito nessa sprint. As pessoas votam, pegam os que mais tiveram votos e são os que vão... são as ações que vão ser consideradas para a próxima sprint. As demais ficam... Se acabarem se resolvendo de alguma forma durante a sprint, beleza. Senão, ela tende a ser levantada novamente numa próxima sprint. Em algum momento aquilo vai ser atacado, né? No sentido de procurar uma solução para aquilo. O tempo e organização da retrospectiva depende muito do método ágil específico seguido, né? Então, o tempo de retrospectiva pode variar, tá? Normalmente, com certeza, não deve levar mais de um dia. E com certeza também não deve levar o dia inteiro. Então, mas isso pode variar muito dependendo do método que que está sendo utilizado. Representantes de negócio e a equipe assistem cada retrospectiva como participantes, enquanto o facilitador organiza e dirige a reunião. Então, normalmente tem uma pessoa, né, que conduz essa reunião. No modelo Scrum, normalmente essa pessoa é o Scrum Master, né, que é a pessoa detentora, é o facilitador, né, a pessoa detentora ali de como deve ser seguido e de mostrar a importância dos eventos, né, ali da agilidade para a equipe, né. Normalmente o Scrum Master pode dirigir a reunião, mas nada impede até mesmo que um membro da equipe participe, né, porque participe não, no sentido de facilite a reunião, quer dizer, se o Scrum Master conseguiu fazer com que um próprio participante conduza uma reunião de retrospectiva, eu diria que ele atingiu um ponto máximo ali, né? Fez o time entender a real necessidade de cada um desses ritos, tá? Mas existe um facilitador, né? Essa pessoa que conduz a reunião, dirige a reunião, o restante assiste como participante, né? E vai seguindo, né? Agora vamos votar, vamos elencar o que foi bem. Aí normalmente tem alguma ferramenta, alguma coisa, ou se for presencial, pode escrever nos post-its, colocar num card, colar ali numa lousa, onde está sendo gerenciado esse quadro, né? E fazendo toda a dinâmica, essa pessoa que faz essa dinâmica. Em alguns casos, as equipes podem convidar outros participantes para a reunião. Isso ocorre muito no caso de quando, dependendo se durante a sprint, durante a iteração, teve a participação de alguma outra equipe, de uma pessoa que não faz parte da equipe, mas que teve que trabalhar em conjunto ali durante aquela iteração, tal, e essa pessoa pode ser valiosa com os insights, com o que ela achou do trabalho naquela iteração. Nesses casos, a equipe pode convidar outros participantes, sim.
Mais alguns itens aqui, ó. Os testadores, né, devem desempenhar um papel importante nas retrospectivas. Os testadores são parte da equipe e promovem sua perspectiva única. É aquilo que a gente vem falando, né? O testador tem sua perspectiva sobre o que está acontecendo, tem sua visão, o seu perfil, né? E deve expor isso numa reunião de retrospectiva. O teste ocorre em cada sprint, sendo um contribuinte vital para o sucesso, né? Ou seja, sem teste a sprint não ocorre, né? Não termina. Então, por isso que a visão do testador dentro de uma retrospectiva é muito importante. Você vai ver que dentro de todos os ritos que a gente passa aqui da agilidade, tá? Sempre vem essa puxando, né? Porque a gente está estudando para o CTFL-AT, então puxando a visão de teste sobre isso, tá? Mas todos têm o seu papel importante. Aqui a gente está como se fosse abrindo, né? Destrinchando mais o papel do testador dentro de cada um dessas cerimônias do ágil, tá? Todos os membros da equipe, testadores e não testadores, podem fornecer informações sobre atividades de teste e não teste. O que isso quer dizer? Não é só porque está falando de teste que só o testador deve falar sobre isso, tá? Então qualquer membro da equipe pode opinar sobre testes, não tem problema nenhum, pode ser desenvolvedor, pode ser Scrum Master, o PO, qualquer pessoa que faz parte da equipe pode opinar sobre o processo de teste, sobre como está sendo feito, né? Assim como nós, como testadores, podemos opinar sobre desenvolvimento, alguma visão sobre o que a gente tem, não tem problema nenhum. O ágil estimula que haja esse tipo de comunicação. As retrospectivas devem ocorrer dentro de um ambiente profissional, caracterizado pela confiança mútua. Isso porque é um momento onde se fala de fraquezas da equipe, né? É um momento onde se fala de problemas que a equipe teve durante aquela iteração, né? Então, as pessoas têm que se sentir confiante para poder chegar a escrever que eu acho que o time tem determinado problema. Então, vocês lembram que um dos itens que a gente já falou lá, quando a gente estava falando dos princípios, valores do ágil, até mesmo do XP, tinha essa parte muito da confiança, né? O ágil gira muito em torno disso. A pessoa tem que se sentir confiante, né? A ponto de poder falar, né? A ponto de saber que estamos num ambiente profissional procurando melhorar o nosso modelo de trabalho, melhorar o quanto a gente entrega, melhorar a qualidade da nossa entrega. Então, eu posso falar para o meu time que eu acho que determinada coisa não está correta. A retrospectiva estimula isso, mas ela, para ir bem, ela precisa que os profissionais se sintam dessa forma, né? Sintam confiança. Né? Já vi retrospectivas em que as pessoas queriam ficar mais caladas. Então não tinham confiança de falar. Você acha que existe time perfeito? Não existe. Então, se alguém ficou calado, tudo parecia estar bom, tá bem, né? É porque alguma coisa não está tão bem, não tá certa, né? As pessoas não estão sentindo confiança em falar o que elas realmente acham. Então, esse o assunto, é como o sílabus CTFL-AT aborda as retrospectivas.